Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Thaís Gonçalves. Estou aqui para mais um vídeo para vocês, para poder contar para vocês como foi esse meu último protocolo, o protocolo ICE, que eu falei para vocês que foi um protocolo que eu passei, que foi um protocolo difícil, né? Que foi o pior protocolo que eu já passei na minha vida. Esse não é um vídeo fácil de gravar. Foi um momento que eu passei por muitas coisas que eu nunca pensei que eu fosse passar na minha vida, né? Mas vamos lá para o que interessa. Eu já tenho uma listinha aqui de coisas que eu tenho para falar para vocês, que são muitas coisas, tem coisas que eu tinha até esquecido de falar para vocês, né? Mas eu vou começar dizendo para vocês como é que foi o protocolo ICE, né? Bem no comecinho, eu tinha feito o protocolo ABVD, fiz o protocolo ABVD e fiz o PET, né? Nesse PET é como se fosse uma tomografia que você faz, né, do seu corpo, e lá ela vai mostrar onde tem focos da doença. No meu caso, como eu descobri a doença já em estado muito avançado, já em estado, ela já tinha se espalhado pelo corpo inteiro, então tinha nos ossos, no baço, no fígado, vários linfonodos na região da axila, do pescoço. Então o corpo praticamente já estava todo tomado pela doença, né? Era muita coisa. Enfim, quando eu terminei de fazer o protocolo ABVD, eu fui pro protocolo ICE. Nisso que eu fiz o protocolo ICE, o médico falou que, voltando um pouquinho, o médico falou que o ABVD não tinha dado certo, a gente foi fazer o protocolo ICE. Nesse protocolo ICE, eu fazia 3 dias de quimioterapia, né? Vamos supor, eu fazia quimioterapia segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça e quarta, né? Fazia a quimioterapia segunda, terça e quarta. Na segunda-feira, quando eu ia fazer a quimioterapia, eu ia bem, normal. Quando eu voltava dessa quimioterapia, eu já estava cansada, eu tava querendo dar aquele negócio daquele enjoo, sabe? Aquele enjoo assim na boca do estômago. Eu tomava um remedinho, passava. O segundo e o terceiro dia sempre eram os piores. Por quê? Eu começava a ter muito enjoo. A comida, até o cheiro da comida não me descia, entendeu? Então eu não conseguia mais comer no segundo dia, terceiro dia eu não conseguia comer. Se eu conseguia comer alguma coisinha, era uma sopinha, ou era algum caldo de alguma coisa assim, caldinho de feijão, essas coisas assim, eu até conseguia mais. Terceiro dia pra frente, do terceiro até uma semana depois da quimio, era só vomitando. Só vomitando, e não tinha remédio que dava jeito. Eu tomei andacetrona, tomava Plasil, tomava Dramin e não adiantava, né? Não adiantava. Foi um período assim difícil. Dentre tudo isso, depois que eu fazia essas quimioterapias pesadas, que o ICE foi uma quimioterapia para mim, pro meu organismo, né? Cada um vai reagir de uma forma. Tem gente que se dá bem, tem gente que consegue passar por essa quimioterapia, né? Que é uma terapia de resgate, consegue passar por essa quimioterapia sem nenhum problema, né? Mas no meu caso eu tive muitos problemas com essa quimioterapia. Foi uma terapia que me desgastou tanto fisicamente como psicologicamente também, porque foi uma quimioterapia muito difícil. Passado essa uma semana pós-quimioterapia, né, eu ainda estava debilitada, estava ruim, começava o quê? Eu começava a ter hemorragia, né? Por quê? Toda vez que eu tomava essa quimioterapia ICE, as minhas plaquetas abaixavam. Para quem não sabe, as plaquetas, elas ajudam na coagulação de sangue, né? Se você tem plaqueta baixa, o risco de você ter hemorragia é muito alto. E eu tive hemorragia. Eu chegava no hospital para poder tratar, eu chegava no hospital com uma alta toxicidade da quimio, da ICE, né? E com hemorragia. E consequentemente, como eu tinha hemorragia, eu tinha também a anemia, né? Então, precisei ser internada na UTI, né? Eu cheguei lá com um quadro muito grave de plaqueta baixa, cheguei lá com 4.000 de plaqueta, estava muito baixo, com hemorragia. E fui pra UTI. Elas nem quiseram me internar nos quartos, me deixar nos quartos de observação, não, fui direto pra UTI.
fui pra UTI e fiquei lá, eu acho que cerca de quase uma semana na UTI, tomando bolsa de sangue, tomando plaqueta, minha pressão sempre muito baixa, se eu não me engano minha pressão tava 8/6, essa era 7/6, e pra eles era bem baixa, né, tava bem baixa. Eu sempre tive pressão baixa, desde novinha, já puxei isso do meu pai também tem pressão baixa. Desde muito novinha eu sempre tive pressão baixa, mas não tão baixa depois que eu adquiri essa doença, né? Então foi muito difícil, porque tipo assim, eu ficava internada uma semana, e era uma semana que eu não via meu marido, uma semana que eu não via meu cachorro, uma semana que eu não via meu irmão, minha mãe, entendeu? Então tipo assim, eu ficava num quarto minúsculo, um cubículo minúsculo, tipo assim, eu não gosto nem de lembrar, gente, porque a gente fala, a pessoa fala assim, você vai pra UTI. Mas, querendo ou não, lá, gente, a gente não é assistido da maneira que a gente tem que ser assistido, sabe? Pra mim levantar, pra mim no banheiro era um sufoco, porque eu não conseguia fazer nada na cama, não conseguia fazer o que eu tinha que fazer na cama. E eu queria desbravar o mundo, né? Também, e queria ir no banheiro, normal, entendeu? Uma coisa simples pra mim, que é uma coisa que não entrava na minha cabeça, tipo assim, eu não consigo levantar aqui no banheiro. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça, sabe? Porque uma pessoa que sempre foi muito ativa, sempre trabalhou com saúde. Pode estar minha obrigada, sabe? Então, uma pessoa que sempre foi muito ativa, uma pessoa que eu saía pra trabalhar, eu ia sair, ia pra praia. E tipo assim, me ver naquele estado foi difícil, né? Então, esse protocolo foi o pior, tanto fisicamente como mentalmente. Fisicamente, que me desgastou muito, né? Ao total desse tratamento aí, eu devo ter tomado umas 30 bolsas de sangue. Então eu falo pra vocês, gente, sobre a importância também de se doar sangue. Doar sangue é muito importante, porque salva vidas. Se aquelas pessoas lá que eu recebi o sangue delas, elas não tivessem doado, hoje eu não estaria aqui. Entendeu? Porque eu tive um quadro muito grave de hemorragia, né? Era uma coisa que, tipo assim, não parava mais. Era sangue entrando de um lado e saindo pelo outro, sem brincadeira nenhuma. Né? Então foi um protocolo assim muito difícil. Junto com esse protocolo, eu também tive que tomar uma injeção chamada Filgastri, né? Que é uma injeção que ela ajuda a subir a nossa imunidade, porque o protocolo ICE, ele baixa muito a imunidade e a gente fica suscetível a mais infecções, né, de bactérias, fungos e afins. Né? E eu tive que tomar essas injeções. Eu tomava, acho que se eu não me engano, 5 dias, era uma injeçãozinha na barriga, como se fosse, sabe aquelas injeções que o pessoal toma quando tem diabetes? Então, era tipo uma injeção daquela pequenininha, fininha, tomava dela. E foi uma injeção que também me dava muitas dores nos ossos. Né? Eu perguntei pro médico, porque eu tava sentindo aquilo, e ele falou que era efeito colateral da injeção, né? Que ela dá uma dor horrível nos ossos. Então, além de tudo isso, de eu ter ido de eu ter que ficar na UTI, de eu ter que ter aquela hemorragia toda, de eu ter que tomar sangue, de eu ter que tomar plaqueta, entendeu? E ainda tinha que lidar com a dor, né? Que a dor nos ossos pra mim foi horrível. Então, são vários tipos de dor, né? Dor física, a dor emocional, a dor da saudade, de ter que ficar longe. Eu sou muito pegada no meu irmão, né? E ao meu cachorrinho, meu marido. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar grudada, sou muito família, sabe? Eu amo ficar junto deles. Então, pra mim foi difícil separar, essa separação foi difícil pra mim, né? E é uma coisa que, tipo assim, é até chato lembrar, é triste lembrar, porque eu lembro dos primeiros meses que eu passava no hospital, que ficava um mês e meio. Nem ano passado, eu falo pra vocês que ano passado eu fui rainha no hospital. O pessoal chegava lá, olha a senhorinha lá, a senhorinha já chegou. Quem não sabe, meu nome é Thaís Senhorinha Gonçalves, né? Então, é um nome bem conhecido dentro daquele hospital, me tornei famosa dentro daquele hospital. A gente chegou lá, todo mundo, menina, que não sei o quê. Enfim, fiquei mal, gente. Das duas vezes que eu fiz esse protocolo, né, que eu fiz, foi 3, passava, vamos supor, segunda, terça e quarta. Aí depois de 21 dias, eu fazia de novo segunda, terça e quarta. Foi 2 vezes de 3 dias. Isso. Quando eu terminei de fazer a segunda vez que eu terminei de fazer, que eu passei pelo médico de novo, pelo meu oncologista, lembrando que
Das 2 vezes que eu fiz esse protocolo, eu fui para internação, eu fui para UTI das 2 vezes, eu fui para UTI 2 vezes em menos de um mês praticamente. Em um mês eu fui para UTI 2 vezes, eu dei entrada na UTI 2 vezes. Né? Um mês, vamos supor, eu fui em maio e em junho, vamos supor que foi assim. Eu não lembro os meses, porque eu meio que perdi a noção do tempo, né, naquela época, que era tanta coisa. Enfim, depois que eu saí da UTI, né, eu vinha pra casa, ficava bem, normal, e passava no oncologista de novo. Quando eu passei no oncologista, depois dessa segunda vez, ele viu realmente que o meu corpo ele não estava aguentando aquele tipo de quimioterapia, que era pro meu organismo era uma quimioterapia forte. E ele falou, vamos fazer um PET pra gente ver como é que tá. Dependendo de como tiver, você já vai pro transplante. Porque geralmente, numa quimioterapia de resgate, a gente consegue uma boa resposta, né? Só que não foi o que aconteceu, como vocês já estão sabendo, não foi o que aconteceu. Com a quimioterapia ICE, além dela ter desgastado muito o físico, desgastou muito também a mente. Foi a segunda vez que eu perdi o cabelo, né, por conta da quimioterapia. Né? Eu perdi no início da BVD, eu perdi o cabelo, tanto que eu cortei, deixei bem baixinho, porque eu já não aguentava mais ver cair. E na ICE, ele já tinha voltado a crescer um pouquinho, estava um pouquinho menor que isso, tinha voltado a crescer um pouquinho, e assim que eu tomei a primeira da ICE, ele já começou a cair, assim, eu fiquei totalmente careca. Totalmente nada, vizinha a cabeça. E foi um momento difícil, né? Porque é um momento difícil, o momento que você vai perder seus cabelos. Eu tinha um cabelo comprido, tinha um cabelo enorme. Então, é um momento difícil e todas as vezes são difíceis. O meu cabelo, quando eu for pro transplante, ele vai cair de novo. Tô preparada? Não. Não tô. Todas as vezes é diferente, sabe? E é uma pessoa que eu sou de Leão, entendeu? Então, tipo assim, o leonino gosta do quê? Da juba, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não tá preparada, sabe? Pode falar assim, mas você já perdeu, foca na cura. Sim, gente, eu tô focando na minha cura, é tudo que eu mais quero. O cabelo pra mim, hoje em dia, é o de menos, por incrível que pareça, porque eu sei que eu posso comprar uma peruca na Shine, eu posso comprar uma peruca até na Shopee se eu quiser, entendeu? E usar, né? Então, eu acho que a minha saúde, assim, hoje em dia, é em primeiro lugar. Mas enfim, cheguei no médico, depois de ter passado por tudo isso, todo esse sofrimento, das hemorragias, ter ficado na UTI, de ter tomado plaqueira, tomado sangue. Depois de todo esse sofrimento, fiz o PET e fui levar pro médico pra ele ver. Eu tava, tipo assim, 100% certa de que tinha dado certo, né? Eu falei assim, não é possível, deu certo, né? Enfim, fui lá, peguei o resultado, peguei pro médico. Ele olhou pra mim e falou, bom, embora tenha regredido um pouco da doença, não cessou, né? Cachorro. Embora tenha regredido um pouco da doença, a doença ainda não cessou. Você ainda tem muita da doença, né? E a gente vai ter que partir para um novo protocolo. A minha cara de palhaça. Gente, eu me senti uma palhaça, eu juro pra vocês. No momento que ele falou isso, só vinha na minha cabeça assim, não vou fazer mais nada, eu vou desistir, eu não quero mais, eu passei por tudo isso, eu tô cansada, eu não aguento mais, entendeu? Porque, tipo assim, foi quando ele olhou pra mim, ele falou assim, que não tinha dado certo, que a gente ia ter que passar por outro protocolo, eu já falei assim, pronto, acabou, eu não quero mais, eu não vou fazer mais quimioterapia, eu vou morrer desse jeito, porque pra mim não dá certo. Tipo assim, já tava cansada fisicamente daquele ano inteiro, foi no final do ano já que a gente fez esse PET, já tava cansada daquele ano inteiro, já desde o começo do ano, tava sofrendo daquele jeito, parecia que o sofrimento não tinha fim, sabe? Parecia que eu nunca tinha notícias boas o suficiente pra poder, sabe, me sentir bem, sabe? Não sei nem explicar pra vocês direito, sabe, o sentimento que foi. O ano passado foi um ano muito difícil, 2022 pra mim foi o pior ano da minha vida, eu posso dizer isso com toda certeza.
entre aspas, né? Então foi complicado. Essa parte fica até meio assim de falar, que eu até vontade de tirar, porque eu lembro da... Enfim. Então, aí a gente conversando lá, ele falou que não tinha dado certo e eu só pensava nisso. Eu pensava que eu não queria mais fazer nada, que eu não ia mais fazer nada, que pra mim não dava certo, que eu só tava me desgastando, que eu falava assim, quer saber, se eu vou morrer, eu pensava comigo, né? Se eu vou morrer, então eu vou morrer em paz, eu vou morrer com a minha família, eu vou morrer tranquila, eu vou vender a minha casa, eu vou viajar, eu tava fazendo mil planos na minha cabeça. Só que aí, gente, eu vim pra casa. Eu vim pra casa aflita, eu vim pra casa pensando, eu vim pra casa assim, me sentindo uma palhaça, tipo assim, caramba, eu passei por tudo isso e não deu certo, sabe? Assim, eu ficava pensando assim, caramba, o que tá acontecendo? Porque, tipo assim, quando a gente faz o protocolo BVD, tem uma alta chance de dar certo e uma pequena chance que não dá. Eu estava na pequena chance que não dá certo. Quando a gente faz o protocolo ICE, tem uma grande chance das pessoas que dão certo com o protocolo ICE, você já vai para o transplante, e eu tava na pequena chance que não deu certo, então... Entendeu? Eu fiquei tipo assim, muito mal, muito mal. Eu entrei em depressão no final do ano, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Cheguei até a brigar com alguns familiares meus que vinham perguntar pra mim como é que eu tava, e eu acaba que eu não queria falar com ninguém, não acabava não respondendo ninguém. Então foi um período difícil, porque são lutas que a gente tem que lutar sozinho, sabe? Por mais que a gente tenha um apoio, que a gente tenha o amor das pessoas, são algumas lutas que a gente tem que lutar sozinho, são coisas que a gente tem que lutar, que a gente tem que, sabe, sentir dentro da gente. Porque e esse foi um momento muito importante pra mim. No final do ano passado, assim como no ano passado, foi um final de ano que eu não me senti bem. Foi um final de ano que eu tive dores. As dores na minha região do meu abdômen voltaram no final do ano. Voltaram intensas, voltaram fortes. Eu fiquei resfriada, peguei aquela gripe, sabe, aquela gripona que o pessoal tem, peguei e fiquei mal. Né? Então, não foi um final de ano bom pra mim, como um todo. Mas, né, aconteceu no final do ano, desse ano de 2023, eu aqui de casa, mais uma vez, tem 2 anos que eu moro aqui na Praia Grande, né, estado de São Paulo. Minha casa fica a 3 quadras da praia. Então foi o segundo ano que eu passo aqui, mas em nenhum desses anos eu fui pra praia, porque eu estava mal, entendeu? Eu não passava na praia. Eu via os fogos aqui da janela do meu quarto. Entendeu? Eu via o ano virado de lado do meu quarto. E esse ano foi um ano diferente pra mim. Porque enquanto eu tava vendo o pessoal passar, aquela alegria, aquele alvoroço, os fogos estourando assim no céu, que dava pra ver aqui, eu tive a certeza que tudo ia ficar bem. Entendeu? Eu tive certeza de que tudo ia ficar bem, sabe? No meu interior mesmo, no meu coração, eu tive certeza que tudo ia ficar bem. Independente do que eu passasse, tudo ia dar certo. Foi aí que eu tomei forças para mim poder começar esse novo protocolo, que eu vou falar sobre esse protocolo no próximo vídeo, tá? Tô fazendo agora o protocolo Pembrolizumab e eu vou falar pra vocês uma coisa muito certa. Quem estiver passando por esse processo, gente, é muito interessante vocês passarem por uma psicóloga, que foi o que me ajudou muito a passar pela psicóloga, que ela vai te ajudar você a entender os seus sentimentos, vai ajudar você a se reerguer, né, tirar alguns sentimentos ruins que você tenha dentro do seu coração, esse sentimento de, eu vou morrer, gente, não, a vida não acaba só porque você teve um diagnóstico de câncer, a vida não acaba aí, tem tratamento, entendeu? Por mais que seja difícil, a gente tem tratamento. E eu falo pra vocês, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter continuado, foi ter lutado, porque hoje eu estou bem, entendeu? Assim, pelo menos fisicamente, eu não sei o PET ainda, não vi o PET ainda, mas pelo menos assim, me senti bem como eu não me sentia há muito tempo. Então tá sendo maravilhoso. Então eu vou falar pra vocês, até quem não tem, né, gente, é bom a gente estar procurando um psicólogo às vezes pra gente poder estar tratando questões assim que são difíceis pra gente tratar sozinho, né, que às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional
A gente precisa entender um pouquinho o que se passa dentro da nossa cabeça, né? Então, eu vou me despedir de vocês aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Me sigam, gente, me sigam, dá um likezinho aí no vídeo pra quem tiver gostado da explicação, né? E eu vou falar pra vocês sobre o próximo protocolo, pro protocolo que eu tô fazendo agora, que é o pembrolizumab, no próximo vídeo, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus. Vou gravar o vídeo aqui e até a próxima.